Apocalipse capítulo 12. Eu vou ler todo esse capítulo, tá? Eu vou ler todo esse capítulo e depois a gente começa a conversar sobre ele. Vamos lá. Então foi visto... Tá todo mundo aí? Amém? Vamos lá. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda, arrastou um terço das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo que ela nascesse. A mulher deu à luz a um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro. E ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. Então ouviu uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os acusa diante de Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher, que tinha dado à luz ao menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse para o lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas a terra, então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Cristo. Então o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. O livro de Apocalipse é um livro muito interessante. Nós vimos algumas coisas já que nos deixaram estarrecidos e que nós esclarecemos. Nós vimos no capítulo passado as 2 testemunhas. Aliás, na aula passada, nós falamos sobre os 144 mil, que dentro do seio dos testemunhos de Jeová gera tanta polêmica. Nós falamos sobre diversos assuntos, os 7 selos, as 7 trombetas, daqui a pouco nós vamos falar sobre as 7 taças. E diversos assuntos nos chamam a atenção, nos preocupam, nos inquietam. Nós falávamos no começo da aula, lá no começo do capítulo 1, que as pessoas antigamente, quem foi crente na década de 90 provavelmente já ouviu isso, que para você ler o livro de Apocalipse você tinha que fazer jejum. Para você ler o livro de Apocalipse você tinha que subir um monte e orar, porque o livro de Apocalipse é um livro muito pesado, é um livro muito espiritual. Os outros não são, só o de Apocalipse. É um livro muito pesado, muito delicado. Então E a palavra Apocalipse, ela ganhou uma conotação, principalmente dentro da nossa cultura, que não condiz com a sua etimologia. Porque a palavra Apocalipse significa revelação, tirar da sombra. E aqui pra gente, ela ganhou a conotação de fim dos tempos. Tanto que quando acontece alguma coisa, a gente fala, nossa, isso é um fato apocalíptico. Quando tem um filme onde tem a terra completamente arrasada, destruída, a gente diz que é um filme pós-apocalíptico. Só que a palavra Apocalipse significa revelação. E essa revelação ela foi escrita para a igreja. Nos primeiros 3 capítulos nós vemos Jesus aparecendo para João e mandando ele escrever 7 cartas para as 7 igrejas. Então toda a linguagem que João usa, toda a linguagem que ele implica nesse texto é para a compreensão da igreja.
E agora nós vemos no capítulo 12, aparecendo a história de uma mulher e de um dragão. O dragão, o próprio João dá o spoiler, que é a antiga serpente, que é diabo ou Satanás. A palavra diabo significa acusador, a palavra Satanás significa adversário. E ambas as nomenclaturas servem para o nosso inimigo. Ok? Só que quem é essa mulher? Nos deparamos com mais um tema que talvez gere polêmica, porque existem mais de uma interpretação. A primeira interpretação, e ela circula no meio católico, cujo qual, em 1517, Martinho Lutero protestou pelo afastamento das Sagradas Escrituras e o segmento de dogmas, eles creem que essa mulher é Maria. Maria, a mãe de Jesus. Eles ainda creem na virgindade perpétua de Maria. A Bíblia nos dá fatos que isso não existe. Jesus teve um irmão chamado Tiago. Jesus teve um irmão chamado Judas. Diz a história, segundo a tradição, que Jesus teve 6 irmãos. E a Bíblia diz que José não conheceu Maria apenas até o nascimento de Jesus. Pós-nascimento de Jesus, estava ok. José podia coabitar com Maria. Ele era casado com Maria. Então, nós não acreditamos, por base bíblica, na virgindade perpétua de Maria. O que também nos faz não acreditar que essa mulher seja Maria. Há, dentro do meio evangélico, dentro do meio cristão evangélico, pessoas que vêm, e principalmente dentro da visão dispensacionalista, e eu já falei isso nas aulas anteriores, se por algum acaso você não estava com a gente, vai no YouTube, que crê que essa mulher é Israel. E dá para acreditar que é Israel, embora a minha crença seja um pouquinho diferente. Dá para acreditar que seja Israel. Eu não condeno quem acredite até a parte A. Quando a gente chega na parte B, no complemento, nós vemos que é difícil que essa mulher represente Israel. E por quê? Vamos às características. Por que eu falei para vocês que dá para acreditar que seja Israel? Bem, é uma mulher vestida de sol, com os pés sobre as luas, e uma coroa de 12 estrelas. Obrigado. Esse João, lembra que João, eu falei sobre isso na semana passada, João ele usa muitas referências do Antigo Testamento. Essa referência de sol, lua e 12 estrelas te faz lembrar de alguma passagem? Qual passagem? Exatamente, Gênesis 37, o sonho de José. José sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. O que representava o sol? Seu pai, Israel. A lua, sua mãe. E as 11 estrelas, seus irmãos. Logo, José seria a 12ª estrela. Então, o que João escreve faz referência ao que está lá em Gênesis 37. Sol, lua, 12 estrelas. Está representando o quê? O povo de Israel. Uma mulher que é oriunda do povo de Israel. Essa mulher, ela é a protegida de Deus. Deus põe no deserto, reserva por 1260 dias, Deus dá asa para que ela fugisse do dragão. Então, se a gente pensar que em um determinado período essa mulher representa Israel, está correto. Mas o plano de Deus que começou em Israel, e por que o plano de Deus começou em Israel? Paulo fala disso aos romanos. Eles receberam a promessa, eles receberam as tábuas, eles receberam a aliança, eles receberam o templo, eles receberam um pacto, e o Cristo veio do meio deles. Só que agora não há distinção entre judeus e gentios. Agora, o verdadeiro judeu é todo aquele que crê. E quem são aqueles que creem? Uma vez que a aliança com Israel era baseada na vinda do Messias, agora a nossa aliança com Deus é baseada no Messias que já veio. Então nós somos a continuação do Israel de Deus. Nós somos aquele povo cujo qual Deus cuida. Nós somos o povo que Deus zela. Então essa mulher representa todo aquele que é cuidado por Deus. Outrora Israel, hoje a igreja. É porque a igreja é o Israel de Deus. Não existe um pacto específico e detalhado para Israel hoje. O pacto específico e detalhado para Israel se cumpriu em Cristo. Hoje, todos nós, lembra de João, capítulo 1, verso 11 e 12? Veio para os seus, mas os seus não
Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então agora nós somos filhos. Romanos 11, Paulo também fala sobre isso. Eles eram as varas dessa árvore. Nós fomos enxertados nessa árvore. E agora podemos produzir os mesmos frutos que eles. Ok? Então, Sol, Lua e 12 estrelas aparecem lá, representam Israel e todo o seu povo. E a gente vai discorrer e entender como que isso transiciona e passa a representar também a igreja. Vamos ao texto. Do verso 3 ao verso 9, existe uma batalha do dragão com essa mulher. Olha só. Aparece um dragão aqui que a própria Bíblia já diz que é a antiga serpente e peleja contra essa mulher. Se você volta lá em Gênesis 3, após o pecado, Deus vai dando algumas sentenças. E a sentença que Deus dá para a serpente é a qual? Do fruto da mulher nascerá um, tu lhe ferirá o calcanhar e ele te pisará a cabeça. Então essa inimizade que nós estamos vendo aqui também é uma réplica da inimizade que Deus falou lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 3, ok? O dragão é Satanás. A Bíblia diz, aqui nós acabamos de ler, que ele sai com uma terça parte das estrelas. Será que a Bíblia está falando realmente das estrelas? A Bíblia diz que esse dragão, quando ele sai do céu, ele passa a cauda e leva o terço das estrelas, a terça parte das estrelas. Será que essas estrelas realmente representam estrelas? O que será que isso representa? Vou ler aqui, ó. Com a cauda, verso 4. Arrastou um terço das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança que tão logo ela nascesse. Esse é o verso 4. Esses fatos aqui do 3 ao 9 não são necessariamente narrados em ordem cronológica, para que você não fique preocupado, tá? Porque ele fala de muita coisa que não está na cronologia como nós conhecemos. Mas é importante que a gente conheça tudo. Lá em Lucas capítulo 10, verso 18, se eu não estou enganado, Jesus fala que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. E a criança, vamos lá, então essa mulher que representa a igreja, ela gera uma criança. E que criança é essa? O spoiler está no verso 5. A mulher deu à luz a um filho que governará as nações com cetro de ferro. Quem é aquele que vai governar as nações com cetro de ferro? Avançam uns capítulos aí, vai lá em Apocalipse capítulo 19, verso 11, por favor, do 11 ao 15. 19, do 11 ao 15. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, né? A cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com o cetro de ferro. Ele mesmo pisa o lagar e o vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem é esse aí que rege as nações com cetro de ferro? Salmos 2 diz a mesma coisa. Salmos 2, se você for lá em Salmos 2, vai lá em Salmos 2, por favor. Salmos 2. Gente, tem um livro maravilhoso, já falei aqui, Cristo nos Salmos. É um dos livros que vai entrar na nossa biblioteca. Leia esse livro. Salmos 2. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se divertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá sua ira. Bem-aventurados
todos com ele se refugiam. Então, mais um texto bíblico nos mostra que esse filho que essa mulher está esperando, que ela deu à luz, porque mais à frente ele vai ser arrebatado, vai sentar-se ao lado de Deus e vai governar todo o mundo. Mateus, capítulo 28, verso 18, Jesus fala: eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Logo após a sua ressurreição, Cristo aparece aos seus discípulos e diz isso. Quando ele envia aos seus discípulos, ele fala: eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Então eu estou compartilhando do meu poder com vocês para que vocês vão e preguem. Cristo agora tem todo o poder nos céus e na terra. Nesse exato momento que nós estamos aqui, Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder. Okay? A terra é a terra do Senhor. Okay? O mundo é o mundo do Senhor, não é do diabo. O diabo é o príncipe desse século na medida em que ele é adorado pelo mundo. Porque não existe templo vazio, gente, não existe casa vazia. Ou você é habitado pelo Espírito Santo de Deus, ou você é possuído por Satanás. Não existe casa vazia. Tem um ditado, né, que diz que mente vazia é oficina do diabo. Se você tiver, na verdade, você nunca está vazio. Se você não está cheio do Espírito Santo de Deus, você está repleto de Satanás. Por isso que Satanás é o príncipe desse século. Só que o mundo é de Deus. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e tudo que nele há. Ok? Então, o mundo e tudo aqui pertencem ao nosso Cristo, pertencem ao nosso Deus. Ele é essa criança que essa mulher deu à luz. E é legal que a Bíblia faz uma analogia e a gente consegue fazer menção a Herodes. Vocês lembram que quando Jesus nasce, a estrela... Vocês também tinham, gente, a ideia de que a estrela ia andando? Guiando os magos? Eu, quando era criança, por ouvir a história, eu achava que a estrela ia andando. Não, a estrela estava onde Jesus estava. Ela dava parada. Eles andavam na direção da estrela. Já que até peça da igreja, eu fazia peça da igreja com a estrelinha andando e os magos andando atrás. Quem nunca? A estrela parada, os magos viram a estrela, falaram: bem, Jesus está ali, ele nasceu ali, foram até Herodes, e Herodes mandou aquela, né, que os magos não acreditaram, e a Bíblia diz que por revelação de Deus que eles não acreditaram. Não, quando vocês descobrirem onde está Jesus, me avisem que eu também vou lá adorá-lo. Só que Herodes tinha medo de perder o reinado, porque ele sabia que os judeus adorariam e teriam um rei. E aí ele pergunta para os sacerdotes que ali haviam: onde que esse Jesus tal de rei de judeus vai nascer? Ele falou: vai nascer lá em Belém. Beleza. Manda a sua cavalaria para Belém e manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Deus já tinha falado em sonho com José. José foge para o Egito com Maria e com o menino. José volta do Egito e ele volta para Cafarnaum. Ele não volta nem para Belém. Na verdade, desculpa, ele vai para Nazaré. Jesus, depois de ser batizado, vai para Cafarnaum. José vai para Nazaré, para se cumprir a profecia de Isaías, que disse que ele seria chamado Nazareno. Então, você vê que o dragão, o diabo, ele tinha esse intuito de matar essa criança. Isso se cumpriu também em Herodes. Não sei se vocês lembram da música da Ana Paula Valadão, que prega que quando Jesus morreu houve festa no inferno? Tem até o filme de C.S. Lewis que faz uma referência a isso, As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Isso é um livro que virou um filme, muito bom por sinal, e eles fazem aquela festa. Eu particularmente não acredito em festa de Satanás, quando Jesus morreu. Porque Jesus morreu sem que ele conseguisse derrubar Jesus. Jesus morreu como um homem santo. Tudo que Satanás queria era seduzir Jesus, porque o próprio texto de Apocalipse diz que o diabo, ele seduz. O diabo seduz, ele engana. Ele enganou Eva. Ele disse para Eva e para Adão que se eles comessem do fruto, eles seriam semelhantes a Jesus. Desculpe, eles seriam semelhantes a Deus. Eles seriam conhecedores do bem e do mal. Eles estariam igual a Deus. Aí me aparece um pregador agora e fala que quando ele olha para Deus, ele não se sente inferior em nada. É o mesmo papo da serpente do Éden. Você não é inferior a Deus. Fale com Deus de igual para igual. Bobagem, gente. Sério, isso não é invenção da minha cabeça. Esse vídeo existe. Mas enfim, vamos lá. Só que aí, a Bíblia diz que Deus guarda essa mulher e os seus descendentes
o dragão começa a pelejar contra esses descendentes. E a Bíblia diz, no verso 11, nós lemos que os descendentes dessa mulher venceram o dragão. Sabe como? Pelo sacrifício de Cristo e pela palavra do seu testemunho. Só que João não deixa essa palavra do seu testemunho vago, porque alguém pode pensar que é salvo pelas obras. Pronto, se eu dou bom testemunho, é o sangue de Cristo mais o meu testemunho. Só que isso não está vago. João, no próprio versículo 11, fala que bom testemunho é esse. Que palavra do testemunho é essa? Foram salvos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Que testemunho? Que diante da morte não amaram a sua própria vida. Esse foi o testemunho. E por isso foram salvos. Qualquer um que diante da morte escolher a vida do que Cristo, perderá. Não foi o que Cristo disse? Quem amar a sua vida, perderá. Agora, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Exatamente o que Cristo disse? É exatamente o que está se cumprindo aqui. As pessoas preferem perder a vida do que negar o Cristo. Talvez isso esteja um pouco distante da nossa realidade hoje. Talvez no Brasil ninguém coloque uma arma na sua cabeça e diga, olha, nega a Cristo, senão você morre. Mas todos os dias você é convidado a negar a Cristo sem a morte passar perto de você. E aí, o que você tem feito? Talvez hoje o seu confronto não seja alguém botando uma arma na sua cabeça. Talvez seja alguém te fazendo um convite indevido. Talvez seja para ir num lugar que você não deve ir. Talvez seja para fazer coisas que você não deve fazer. Talvez seja para ver coisas que você não deve ver. E aí você tem que dizer não. Tirando o refrão da música, tem uma frase na música de Thales Roberto que é muito boa. Todo dia o pecado vem e me chama. Mas é todo dia, irmão. O adversário bate ponto, oferecendo a bandeja para a gente todo dia. Seja lá qual bandeja for. Porque quando a gente fala de pecado, a igreja criou para si os pecados capitais, né? Adultério, fornicação, prostituição, alcoolismo. A igreja criou para si os pecados capitais. Mas a desobediência, a inveja, a mentira, a ambição descontrolada, o egoísmo, parece que passam desapercebidos diante de nós. Será que quando eu recebo a tentação para ser egoísta, será que eu combato isso ou será que eu abraço a causa? Quando eu sou confrontado para ser desobediente, será que eu confronto a desobediência ou será que eu cedo a desobediência? Quando eu sou confrontado... Tiago diz, nós estávamos lendo Tiago ontem, Tiago diz que quem tropeça em um mandamento, irmão, tropeça em todos. Então, ainda que hoje a sua luta contra o dragão não seja ele te mandando negar a Cristo ou morrer, a sua luta contra o dragão pode ser negue a Cristo, porque se você negar a Cristo, você vai parecer mais legal. Defenda seus princípios, não. Olha o que o mundo está fazendo, faz igual. Irmão, nós vivemos um tempo de apostasia muito grande. Um afastamento das escrituras muito grande. Só que isso não começou com um cara pregando em cima de um púlpito que Jesus queria pegar a mulher samaritana, não. Isso começou com a igreja esfriando o coração. Você quer ver uma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta. Você é apaixonado por Jesus? Não precisa me responder não, só pensa, vai. Quero te constranger. Você é apaixonado por Jesus? É? Eu não gosto de denominar nosso relacionamento com Cristo como paixão, não, porque paixão é um negócio que abrasa e acaba. Mas nós temos aqui, costumeiramente no Brasil, a sexta-feira antes da Páscoa, a gente chama de quê mesmo? Sexta-feira da Paixão. Aí tem o filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo. Beleza. O que Cristo fez no dia da Paixão? Morreu. Te pergunto de novo, então. Você é apaixonado por Cristo? Você é apaixonado por Cristo, irmão? Se for, prepara que a morte vem. Tá, talvez essa morte não seja física, e ok, mas você vai morrer para o mundo.
Você vai deixar de fazer coisas que outrora você fazia. Você vai deixar de dizer coisas que outrora você dizia. Você não vai ter o mesmo comportamento que antigamente você tinha. Aí você vai morrer. Diante da morte, não amaram sua própria vida. Paulo não disse isso? Ainda em vida? Em Gálatas 2, verso 20? Já estou crucificado com Cristo. Agora, vivo não mais eu, mas Cristo. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Então esquece a minha vida. O Evangelho não é a religião onde eu faço a minha vontade, irmãos. O testemunho dessas pessoas que João está falando é que não preferiram a sua vida, preferiram a morte ao negar Cristo. Que você não prefira a sua vida. Que você não prefira a sua vida. Sabe, eu conheço muito crente que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Irmão, Jesus carregou a cruz. Você está preocupado com desaforo. Você está mais preocupado em não ferir o seu ego do que não macular o nome de Cristo que você pensa carregar. Teve gente que riu quando eu falei do desaforo. Acho que essa pessoa diz isso. Mas vamos continuar para a gente poder terminar esse capítulo, dá tempo de entrar no outro. Do 12 ao 18, essa mulher ela aparece sendo guardada por Deus. Ela representa o povo de Deus. No Antigo Testamento era Israel, o povo de Deus agora é a igreja. E os filhos dessa mulher são aqueles que se mantêm fiéis a Deus e ao testemunho de Cristo. Quem são aqueles que se mantêm fiéis a Deus e ao testemunho de Cristo? A igreja. Ok? E aí no final do capítulo 12, esse dragão, ele se põe de pé na praia, junto ao mar. Só que, na verdade, não pense agora na divisão capítulos-versículos, porque esse versículo aqui é o início da história que começa no próximo capítulo, no capítulo 13. Alguém lê, por favor, do 1 ao 10, do capítulo 13? Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Qual que é a sua versão? Qual a versão da sua Bíblia? A nova atualizada, a Almeida atualizada, nova Almeida atualizada. Já está com esse texto mais claro. Mas a versão ACF e a NVI também não esclarece muito não. A NVT também não esclarece muito bem esse verso 8. Mas a gente vai chegar lá. Vamos por parte. A besta que sobe do mar é o anticristo.
Gente, existem muitas teses não fundamentadas na Bíblia sobre quem ou sobre o que é o anticristo. Há quem pense que o anticristo não é uma pessoa. Disse para vocês que há um tempo atrás eu conversava com um pastor e ele cismou que o anticristo é uma inteligência artificial. Eu falei, cara, de onde tu tirou isso? Não tem fundamentação bíblica para pensar um negócio desse. Até porque eu não tinha inteligência artificial naquela época. Há quem pense que o anticristo é a Igreja Católica. Antigamente, há uns anos atrás, se diziam que o anticristo era a ONU. Só que o anticristo, gente, é uma pessoa. É a personificação do mal de Satanás em um ser humano. Ok? É uma pessoa. Então, parta desse pressuposto. É claro que João, se você ler 1 João, a primeira epístola de João, não o Evangelho de João, João ele fala muito sobre o anticristo. João fala sobre o espírito do anticristo que já está operando. Quer ver? 1 João capítulo 4, verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. E tal é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Isso é um versículo, mas anote aí para que você leia. 1 João 1, 7, 1 João 2, 22, primeiro... Como? 2, 22 e 1 João 1, 18 e 19, está bem perto ali do 2, 20, do 1, 7, enfim. 1, 18 e 19. Você vai ver João falando sobre o espírito do anticristo, sobre a ação do anticristo, que há anticristos. Anticristo no sentido de que qualquer um que se volte contra Cristo é um anticristo, mas ainda não é o anticristo. É o espírito? Sim, o espírito do anticristo e os anticristos. Por exemplo, todo homem que nega que Jesus Cristo veio em carne tem em si o espírito do anticristo. Ok? E isso, por exemplo, há quem diga que Jesus agia pelo poder de Beelzebu. Isso é um pecado contra o Espírito Santo, baseado no espírito do anticristo. Ok? É uma profecia de Daniel, Daniel capítulo 12. Jesus fala disso em Mateus 24. E eu queria ler com vocês 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 8. A gente já leu esse texto aqui, e eu quero ler de novo com vocês, para que fique muito claro. Paulo é muito claro na epístola aos Tessalonicenses, por quê? Porque estavam dizendo na igreja de Tessalônica que Jesus já tinha voltado. E aí Paulo escreve essa epístola para esclarecer para essas pessoas que Jesus não tinha voltado. Então, o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses deixa bem claro isso. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 8. Pode? Ora, irmão, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos moldais facilmente do vosso entendimento, nem vos percebeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor disparará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, aí fica só esse texto, e a gente não dá para construir teologia em cima de um texto só, mas só esse texto já deixa bem claro que o anticristo ele aparece antes da segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque Jesus vai destruir o anticristo com o resplendor da sua vinda. Nós acabamos de ler isso, né? E Paulo disse, olha, para que ninguém vos engane, eu vou ensinar. Essas coisas não vão acontecer sem que apareça o homem da desolação. O homem. Então, Paulo está falando de uma pessoa do anticristo, da pessoa do anticristo que vai aparecer para poder assolar os cristãos. E aí, fica bem claro, e nós lemos aqui, principalmente no verso 7, que foi permitido, Deus deu poder ao anticristo para que ele lutasse contra os santos e vencesse. Que santos seriam esses? A igreja. Ok? A igreja, nós somos os santos. Porque como é que tem santo ali, Deus não arrebatou? Se é santo, Deus arrebata. Não é desse povo que Jesus está falando, somos nós. Mas, vamos ao texto. Então, vocês entenderam que a besta que sobe do mar é o anticristo, né? Ficou claro para vocês isso. E quem é essa pessoa do anticristo? O espírito dele já opera, mas ele vai se manifestar sendo uma pessoa. Ok? Que mar é esse? Vi sair do mar uma besta. Apocalipse 17:15. 17:15. Vamos lá. Então, as águas que vistes representam multidão de pessoas. Okay? Então, esse mar que você está vendo é uma multidão de pessoas. Por quê? Porque o anticristo terá poder político. O anticristo terá poder político. Mas calma, gente. Não é o Lula, não é o Trump, não é o Biden, não é o Bolsonaro. Acredito eu também que não seja o Macron. Muito fraquinho politicamente para ser o anticristo. Então, calma. Eu, Samuel, acho que esse cara ainda não apareceu. Mas vamos lá. Então, as águas são o mar de pessoas. Está falando de mar, está falando de pessoas. No versículo 3, também a gente já falou sobre isso. Ele tem chifres. Chifre significa o quê? Poder. Significa que ele tem poder. Poder permitido e concedido pelo próprio Deus. Tá? Ele pega o poder do dragão, só que quem permite... Martinho Lutero tem uma frase que eu gosto. O diabo é o diabo de Deus. O diabo é o cão na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite que ele vá. Okay? Por isso que crente que tem medo do diabo não faz sentido. Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Ok? Então vamos lá. No verso 3, lá em Mateus, capítulo 24. Vi uma das cabeças da besta. Parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Sabe por que eles seguiram a besta? Por causa de sinal. Vai lá em Mateus 24, 24, por favor. Mateus 24, 24. Pode ler. Se fosse possível, essa tradução mais fácil da gente entender, o falso profeta, o falso Cristo enganaria até os escolhidos. Graças a Deus não é. Então fique tranquilo com isso. Mas Jesus já tinha dito que apareceriam fazendo sinais. E aí que é o perigo do milagre. Milagre é bom, gente, mas é perigoso. Sabe para que o milagre tem utilidade na nossa vida? Hoje, milagre Jesus fazia para que as pessoas crescem nele. Você já crê em Jesus? Então milagre não pode ser para cativar a sua fé. Por isso que eu digo que é perigoso. Vou lá no irmãozinho fulano de tal porque ela tem milagre. Não, milagre não pode ser para cativar a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não
Milagre para cativar a fé é milagre para incrédulo. Se você crê, você não precisa de milagre para cativar a sua fé. Por isso que os sinais do anticristo vão bagunçar a mente de muita gente. Eu falo, pronto, aí agora apareceu alguém que tem poder de verdade. O que eu mais ouvi na pandemia, se Deus cura, por que ele não cura agora? E eu me segurava para não dar a resposta que tem que ser dada. Quem disse que é obrigação de Deus curar alguém? Se Deus quisesse, e seria justo ele matar todo mundo, porque todo mundo pecou. Matava todo mundo, mas ele foi lá e matou só o filho para dar vida para a gente. Então, os sinais vão confundir muita gente. Eles vão aparecendo fazendo sinais e vão enganar muita gente. Ok? O anticristo vai matar muito crente. Então, não se preocupe, se ele se manifestar nos seus dias, você vai perder a vida em algum momento. Deus. Tá? Se não perder a vida, você vai ver Jesus voltando no meio das nuvens, você vai morar com Jesus no céu. Tá? Mas o anticristo vai matar crente. Então, eu quero te tranquilizar. Se acontecer, possivelmente você vai morrer. Ok? Espero que você esteja pronto para a morte. Diante da morte, não ame mais a sua própria vida. O verso 8 é o verso que gerou alguma confusão. Eu vou ler na NVT, que também não ajuda muito a esclarecer, não. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm o nome escrito no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação ou fundação do mundo. Só que aí tem até uma música, Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Só que o Cordeiro não foi morto desde a fundação do mundo. Tá? Vou explicar esse versículo, depois eu vou dar outro versículo que explica. Mas como que esse versículo se apresenta? Na versão do L é uma versão boa, a NAA. Adorarão a besta todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, desde a criação do mundo. E esse livro da vida pertence ao Cordeiro. Ou seja, existem pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida antes do mundo ser fundado. Apocalipse 17? É a referência aí? Porque as pessoas começaram a pregar que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o livro pertence ao Cordeiro que foi morto. E os nomes estão escritos desde a fundação do mundo. Entenderam? Apocalipse 17, 8. Isso. Só um. 17, 8. Entenderam? Então, os nomes das pessoas que não estão no livro da vida vão adorar ao anticristo, vão adorar a besta. Agora, os nomes que estão escritos desde a fundação do mundo, por isso que é engraçado aquela oração, quando o cara está voltando para Jesus, está voltando para a igreja, reescreve, Senhor, o nome dele. Não tem reescreve. Deus não escreve e apaga. Os nomes que lá estão escritos desde a fundação do mundo. Entenderam isso? Então, fique tranquilo. Você não corre risco de adorar a besta. A besta não vai te enganar. Você não vai adorar. Você não vai se prostrar diante dela. Sabe por quê? Porque seu nome está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Deus estava fazendo a terra e o nosso nome já estava lá. Deus estava fazendo Adão e o nosso nome já estava lá. Deus estava tirando o povo do Egito e o nosso nome já estava lá. Cristo ainda nem tinha nascido e o nosso nome já estava lá. Gente, essa é a mensagem de conforto, gente. Se pergunte em um momento, por que Deus escreveu teu nome lá? O que você fez para conseguir que Deus escrevesse seu nome lá? O que de bom você prestou para o Evangelho
para que justificasse o fato de Deus escrever seu nome no livro da vida? Hã? Qual saldo positivo você deixou para que Deus escrevesse seu nome no livro da vida? O que de bom você fez? Pense. Há méritos em você para que seu nome esteja lá? Pense a sua vida como uma conta bancária. Cada acerto seu é um depósito, Priscila, de R$10. Cada erro seu é um saque de R$10. A sua conta está no positivo ou no negativo? Aí tem um pastor midiático que quando vai orar fala: Deus, se eu tenho crédito contigo. Irmão, não tem. Não tem, ninguém tem crédito com Deus. Está todo mundo em dívida. Todos pecaram. Do celular? Eu falei isso aí. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há um que faça o bem. Está todo mundo no mesmo barco. Então, pense agora e me responda. Por que Deus escreveu o teu nome no livro da vida? Você é bom? Você é bom? É graça, irmão. Isso é graça. Eu não fiz nada de bom para o Evangelho. Você acha que prega, porque canta, porque dá comida pobre, pronto, isso te credenciou aí para o céu. Isso fez de você bom o suficiente agora. Isso é graça. Não tem nada que você faça, não. Verso 10. Quem estiver destinado à prisão, será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Até aqui vocês entenderam, gente? Vamos terminar agora, então, falando da besta que saiu da terra, do falso profeta. Amém? Do 11 ao 18, para a gente poder fechar. Amém. Então, vamos lá. Aparece aqui o falso profeta. E aí o dragão, que apareceu no capítulo anterior, o diabo, ele é um macaqueador da obra de Deus. O intuito dele sempre foi copiar aquilo que Deus fazia. Tá? Então, Deus, ele tem a Trindade Santa, que é o Pai, Filho, Espírito Santo. E o diabo agora monta a sua trindade. O dragão, a besta e o falso profeta. Cristo tem a sua noiva, a sua igreja. O anticristo vai ter a sua noiva, a meretriz, a Babilônia. O diabo, ele tenta imitar a obra de Deus. Só que ele não consegue fazer igual, ele faz do jeito pervertido dele. E nós vemos agora o falso profeta aparecendo na história. Ele começa a apontar para o anticristo e orienta as pessoas a adorarem o anticristo e começa a operar sinais a fim de fazer as pessoas adorarem o anticristo. Ele constrói uma estátua do anticristo e dá vida à estátua. E quando eles veem a estátua falar, as pessoas se maravilham, exceto aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Esses não vão ser enganados. O próprio Jesus falou, se fosse possível, enganaria os escolhidos, mas não é. Os escolhidos sabem que a gente está em Cristo. E quando você está em Cristo, você não segue qualquer vento de doutrina, porque você está em Cristo. Ok? Mas ele monta a trindade maligna dele. E aí, para a gente poder encurtar, aparece um número aí que gera muita polêmica. Quando eu era criança, a marca da besta era o código de barra. Eu cresci mais um pouco, passaram a acreditar que a marca da besta era o chip. Eu já ouvi recentemente que a marca da besta é o celular. Porque está na testa e na mão. Está na testa e na mão. Enfim, umas bobagens assim. O pessoal fica mais focado em descobrir o que é do que não tê-la. E é muito fácil não tê-la, é só permanecer vivendo como escolhido. Frente às propostas do adversário, você escolhe Cristo. É isso. Se você, frente às propostas do adversário, escolhe Cristo sempre, você não precisa se preocupar com a marca da besta.
Porque você é aquele que vence a besta pelo sacrifício de Cristo, pelo seu testemunho. Porque todas as vezes que o diabo pensa, ó, é isso ou você morre, você escolhe Cristo. Ok? Existe um negócio chamado gematria, ou gematria. Acho que a gematria é a melhor pronúncia. A gematria, o idioma hebraico, e eu não sou expert, na verdade eu não sou expert nem em hebraico nem em grego, mas grego eu sou um pouco mais familiarizado, o hebraico é uma língua muito mais difícil. A gente vai falar um pouco no sábado sobre distanciamento. A Bíblia, ela foi escrita em idiomas que não existem mais. Então é um pouco complicado para a gente interpretar, porque existe esse distanciamento linguístico e cultural. Por que linguístico e cultural? Porque 666 representa alguns símbolos. Primeiro, 6 é número de homem, como o próprio texto diz. Por que número de homem? Porque o homem foi criado em qual dia? No sexto. E o 7 é o número da... Então, 6, mas nunca se torna 7. Porque não é perfeito, que é o número de homem. Em hebraico, é Sheshmeon. Calma aí. Eu sei do Beit Tavshin, que é o Shabat. Beit Tavshin. Mas não sou especialista em hebraico, não. Eu acho muito chato, inclusive, mas necessário. Shesh Meot Veshish Vashesh. 666. O que isso significa? Cada número e cada letra significa alguma coisa. Talvez o hebraico fique um pouco difícil para eu te explicar. Você já viu o mandarim? O idioma mandarim, as letras em mandarim? Cada letra significa alguma coisa, já viram? Às vezes o pessoal tem uma letra em japonês tatuada, a pessoa não sabe o que significa, mas disseram para ela que é paz. Ela não lê japonês, não fala japonês. Pode estar escrito pastel, mas ela acha que é paz. É porque cada letra significa alguma coisa. E no hebraico é a mesma coisa. O número Tav, que é o número 6, Tav, que aparece 3 vezes, sozinho ele simboliza também um gancho, um prego. Quando você bota 3 Tavs, ele forma a letra Shin, que significa prender, aprisionar. No Shabat, o Tav, no Shabat, no original, é composto de 3 letras. Tav, Bet, Shin, que seria o apressar-se, que é o sinal de um dente, apressar-se a voltar para casa. Significa o Shabat, você ter o descanso. Então, o Tav, que na verdade não é 666, e 666, que é Shesh Meosh Veshishim Vashesh, ele significa opressão. Porque ele tem 3 ganchos que aprisionam. Ele significa opressão. Então, a pessoa que está lendo lá naquele dia, talvez no nosso contexto fique muito distante. Mas para quem está lendo lá, ele vê, é número de homem e está associado à opressão. Porque a letra Shin está associada à opressão. Então eu vou ser oprimido nesse período, eu vou sofrer nesse período, eu vou ser perseguido nesse período. Mas a marca da besta não significa que o diabo vai tatuar na testa de alguém 666 ou vai tatuar na mão direita 666. Eu já vi histórias de crentes que, escrevendo, chegava no número 665, pulava para o número 667. Porque não pode escrever o 666, que é do capeta. Eu lembro, eu estava na escola, 6 de junho de 2006, sentado na quadra do Paulo Silva, e nós conversávamos sobre isso, que as pessoas diziam que aquele era o dia do diabo. 6 de junho de 2006, 6 do 6 do 6, 666. Eu lembro disso, como se fosse hoje. Olha que tem 17 anos atrás. Enfim, o número da besta, gente, significa número de homem. E simboliza uma opressão que estaria por vir. E o sinal do anticristo é para fins comerciais. Quem não tiver o sinal do anticristo não pode comprar, não pode vender. Quem não tiver o sinal do anticristo vai ter dificuldade de se alimentar, vai ter dificuldade de vestir, vai ter dificuldade de fazer um monte de coisa. Porque ele não tem atendimento médico, não vai ter. Porque você não tem o sinal do anticristo, você não tem o pacto do anticristo. Mas a pergunta que não quer calar é: nós precisamos nos preocupar com o sinal do anticristo? A resposta é não. Você
em posse desse conhecimento, sabe que essas coisas vão acontecer, você já tem que estar apto e preparado para resistir às ciladas do adversário. Então, o que é sinal do anticristo? É um chip? Qual que é a marca do anticristo? É um código de barra? Não. Importa a gente saber o que é o sinal do anticristo? Não. Uma hora a gente vai saber. E o que a Bíblia não fala com clareza, a gente não pode afirmar com certeza. O que a gente tem que estar focado é que isso não vai alcançar a gente. É que a gente vai sim passar por fome. A gente, que eu digo o povo de Deus, vai sim passar por privação, vai sim ter dificuldade de alimentação, de vestir, de atendimento médico. Você vai ter um monte de problemas. Vai aparecer, tipo, o mundo todo vai aparecer o Brasil. Problema de alimentação, problema de atendimento médico, o mundo todo vai ser um SUS. É porque Jesus falou que como será, nunca foi em nenhum lugar. Então a gente sabe que vai ser pior. Mas a nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é a palavra do nosso testemunho. Face a qualquer coisa, a gente não ama mais a nossa vida. A gente ama mais a Cristo do que a nossa própria vida. Entenderam isso? Ficou claro? Alguma dúvida ou algo a acrescentar? Esse é o momento.